Pessoal, continuando o nosso conteúdo aí, né, na sequência aí do Moodle, né, a gente tem a integral definida como próximo conteúdo. Basicamente tem lá os teoremas explicando, né, a definição, né, o teorema fundamental do cálculo e por aí vai, explicando, né, o porquê da resolução da integral definida na forma que eu vou apresentar aqui. Então, inicialmente a gente faz a integral. Então, observa que eu copiei essa função aqui, a única coisa que eu mexi foi passar esse x ao quadrado para cima como x elevado a menos 2. Vou fazer a integral dos três termos. Aqui a potência é 1, soma mais 1 dá 2, divide por 2. Aqui a potência é menos 2, soma mais 1 vai dar menos 1, divide então pelo resultado que encontrou. Integral de 2 é 2x. Fez a integral, né? Não precisa colocar o c, porque a integral é definida, então não precisa colocar o mais c aqui. Aqui eu só organizei, ó, repeti esse menos com esse menos deu mais, x elevado a menos 1 eu passei para baixo, né? Depois que a gente resolveu a integral, a gente pega esse valor de cima, coloca no lugar do x, então coloquei ele no lugar do x aqui, menos, sempre menos, pega o valor de baixo, coloca no lugar do x, né? Tá aqui, e aí faz a conta, né? Então, resolvendo isso aqui, a gente vai chegar nesse resultado. Aí faz a conta, resposta 27 sobre 2. Então, integra a função normalmente, não precisa colocar o c. E depois que você fez a integral, você coloca os dois valores, né? Coloca o valor de cima aqui, primeiro, menos, coloca o valor de baixo, depois e faz a conta dessa integral aí, certo? Por exemplo, essa integral aqui, ó, né? Aqui, ó, como tem dois termos, eu vou separar os dois termos. Aqui ficou só errado porque aqui é menos, aí eu coloquei como mais, né? Mas teoricamente por aqui ser menos, aqui também seria menos, certo? Então a integral do primeiro eu vou resolver aqui, né? E a integral do segundo eu resolvo depois aqui. Por que que eu não estou fazendo direto essa integral como eu fiz no exemplo anterior? Porque isso aqui é uma integral que requer uma técnica de integração, que é a integração por substituição. Então, por isso que eu separei as duas. Essa primeira aqui, ó, que eu copiei aqui, eu consigo resolver direto. Raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. E aí faz a integral. Aí a integral aqui vai ser, ó, repete o 2, que é constante, soma 1 na potência. 1/3 mais 1 dá 4/3. O resultado que encontrou, divide por ele. Esse 3 vai passar para cá multiplicando, ó, então vai ficar 6 e o 4. Simplificando dá 3 sobre 2, x elevado a 4/3, que é a mesma coisa que raiz cúbica de x à quarta. E esses valores aqui que eu estou repetindo aqui fora são os nossos limites de integração aqui, ó. Pega o de cima que é o 0, põe no lugar do x, está aqui, menos, pega o menos 1, põe no lugar do x, está aqui. Isso aqui vai dar 0, isso aqui se você fizer a conta vai dar 3 meios. 0 menos 3 meios dá menos 3 meios aí. Beleza? Agora essa segunda parte aqui, ó. Então essa integral aqui ela é uma integral feita por substituição, né? Então como que a gente resolve a integral definida usando substituição, né? Então chama de u, né? Esse termo normal, então chamei de u. Derivei, derivada de u é 1 em relação a u. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 2 é 0 em relação a x, né? Vou pegar esse 2, vou passar ele para cá, vai ficar 1 meio du igual a x dx. E aí eu vou substituir nessa integral aqui, beleza? Então, olha só, x ao quadrado mais 2 eu chamei de u, tá aqui, né? O 3 continua aqui. O x com dx, ó, eu troquei x com dx por 1 meio de du, tá aqui 1 meio de du. Mas agora é o seguinte, menos 1 e 0 são valores de x. Quais são os valores de u? Aí a gente acha aqui, ó, né? Então, por exemplo, para achar esse valor de cima aqui, ó, e esse valor de baixo, né, os limites de integração, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, por exemplo, menos 1. O menos 1 é valor de x, aí eu vou vir aqui no lugar do x e vou substituir o menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, né, 1 mais 2 é 3. Então, quando o x for menos 1, o valor de u vai ser igual a 3. Então, aqui embaixo vai ficar 3. E aqui em cima, aí eu vou pegar o 0 e vou colocar o 0 aqui no lugar do x. 0 ao quadrado é 0, 0 mais 2 vai dar 2 aqui, ó. Então, aqui em cima vai ficar 2. Então, ó, eu vou copiar essa integral aqui, né? O 3 sobre 2 aqui, ó, eu tirei da integral. Lá dentro ficou só 1 sobre u. E aqui, ó, nesse valor de baixo, como eu encontrei o 3, ó, eu coloquei o 3. Esse valor de cima, como eu encontrei o 2, aí eu coloquei o 2.
né? Vocês vão observar que quando a gente monta uma integral, a gente sempre coloca do menor para o maior. No caso, quando você está fazendo a substituição e aparece o valor maior embaixo, não tem problema, porque esse 3 aqui, na verdade, ele representa o menos 1. E esse 2 aqui representa o 0. Então, não vá trocar a ordem aqui, não. Ó, quando você colocou o menos 1 no lugar do x, o valor que você encontrou é que vai ficar aqui embaixo. Aí a gente faz a integral. Então, repete o 3 meios. Integral de 1 sobre u é ln de u. Seria módulo de u, mas eu nem preciso colocar módulo de u, porque o valor de u é todo positivo, né? Aqui, ó. O valor de u é x ao quadrado mais 2, ó. Né? Então, coloca aqui, ó, 3 meios eu coloquei aqui fora, coloco 2 no lugar do u, tá aqui, menos, coloca 3 no lugar do u, tá aqui. Aqui ainda pode usar a propriedade de logaritmo, logaritmo de mesma base, ó. Subtração, você mantém o ln aqui, faz 2 dividido por 3, propriedade do logaritmo. Então, essa é a resposta dessa integral. Então, o resultado final, ó, é o resultado dessa primeira integral, que deu menos 3 meios, está aqui. E o resultado dessa segunda integral, que é 3 meios ln de 2 terços, que está aqui. Né? Como eu já disse, teoricamente seria menos aqui, consequentemente menos aqui também. Certo? Então, essa é a integral por substituição. Não muda a forma de fazer a integral. Né? Por exemplo, aqui, ó, essa integral aqui, ela é uma integral que a gente vai ter que fazer integração por partes. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos resolver a integral toda e lá no final nós vamos substituir os valores de x. É isso que a gente vai fazer. Então, beleza. Na integração por parte, nós temos que escolher o u e o dv. Né? O 2 e o arctangente, ó, são as duas funções. Né? Se você usar o Liat lá, por exemplo, que vem primeiro é a inversa trigonométrica. Por isso que eu estou chamando a arctangente de 2x de u. Né? Consequentemente, esse 2 vai ser o dv. E aí, para o dv, eu coloco o dx. Esse eu vou derivar. Derivada de arctangente, como aqui não é x, é algo além de x, regra da cadeia. Derivada de 2x é 2. E embaixo fica 1 mais esse cara ao quadrado. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Dx. Então, essa é a derivada de arctangente de 2x. Integral de dv, integral de 2, ó, em relação a x, integral de 2 é 2x. Então, tendo isso aqui eu só estou resolvendo a integral normalmente, usando integração por partes. Né? Então, partindo do princípio que vocês já sabem fazer integração por partes. Então, a integral de u dv vai ser igual u vezes v. U é isso, o v é isso, multiplica os dois, está aqui. Menos, está aqui o menos, integral, está aqui integral. VDU. VDU é a multiplicação desses dois. Ó, 2x vezes 2 aqui, ó, dá 4x sobre 1 mais 4x ao quadrado dx. Certo? Beleza. Essa integral aqui eu vou colocar aqui porque ela é uma substituição. Vou chamar de u 1 mais 4x ao quadrado. Né? Vou derivar aqui. Derivada de 4x ao quadrado é 8x em relação a x. Vou passar esse 8 para lá, então ficou assim. Então, aqui, ó, no lugar dessa parte de baixo, eu vou colocar u. O 4 continuou aqui. No lugar do x dx, ó, x dx, eu vou trocar o x dx por 1/8 de du. 1/8 de du. 4 por 8 aqui, ó, vai dar 1/2. Tirei ele para fora, fica 1/2 integral de 1 sobre u. Integral de 1 sobre u é ln de u, certo? Então, o u vale 1 mais 4x ao quadrado. Então, no lugar desse u aqui, eu vou colocar 1 mais 4x ao quadrado. Certo? Então, vou voltar na minha integral aqui, ó, e vou substituir esse resultado aqui na integração aqui, ó. Então, ó, esse aqui eu repeti, o menos eu repeti, e essa integral aqui, o resultado dela é esse, então eu coloquei aqui. Então, ó, pronto, ó, nós temos o resultado da nossa integral. Agora eu vou substituir os valores de x, que são 0 e meio. Certo? Ó, o 0 e o meio. Beleza, vou substituir aqui, ó. Então, coloquei o resultado, só copiei o resultado do slide anterior. Então, peguei esse resultado aqui, coloquei ele aqui, né, com os valores aqui, ó. Pega o meio, coloca no lugar do x, né? Aí tá aqui colocando o meio no lugar do x, ó. Meio vezes 2 dá 1, não precisa colocar aqui, ó. 2 vezes meio aqui, ó, vai ficar 1 também. Menos meio tá aqui. Colocando meio aqui no lugar do x, vai ficar 1/4 vezes 4 dá 1. 1 mais 1 dá 2, tá aqui. Menos, sempre menos, pondo 0 no lugar do x, ó. 0 aqui vai zerar. 0 aqui vai zerar esse cara, sobra ln de 1, tá aqui, certo? Ln de 1 é 0, então essa parte aqui some. Resultado final vai ser arctangente de 1, ou seja, qual é o ângulo do primeiro quadrante que tem tangente igual a 1? É o 45 graus. Então, por isso que eu coloquei aqui π sobre 4. Menos ln de 2 vezes 1 é ln de 2 sobre 2. A resposta vai ser essa aqui. Então, eu resolvi a integral normalmente, depois que eu cheguei na resposta,
eu coloquei os intervalos de integração aí. Então, isso é integral definida. Aqui pode tirar mínimo também, vai ficar assim, mas está correto aí, né? Além disso, o outro conteúdo que eu deixei para a semana anterior aí foi a questão do cálculo de área, né? Então, primeiro passo, primeira coisa para você calcular a área, né, usando integral. Você tem que saber fazer a representação gráfica até para você entender aquilo que você está calculando, né? Sem a representação gráfica, você não vai conseguir fazer o cálculo da área. Porque a representação gráfica ela vai te ajudar a montar a integral. E aí depois você monta a integral. E aí, o terceiro passo é resolver a integral. Beleza? Eu separei em três situações aí. Muitos livros nem separam, fazem exemplos misturados. Eu separei, na verdade, porque o livro da Diva Fleming, que é o cálculo A que eu estou utilizando, ela faz essa divisão. Então, eu estou utilizando aqui. Então, coloquei aqui, ó, determina a área limitada por essas funções aqui. Ó. Então, a gente tem que saber o gráfico dessas funções, certo? Y igual a 0 é o eixo x, que é esse aqui. X igual a 0 é o eixo y. Y igual a 1 mais 2x ao quadrado é uma parábola virada para cima, passando no 1, né, que é essa parábola aqui. Y igual a 4 menos x é uma reta decrescente aqui, ó. Então, a área limitada por essas quatro aí é esse pedaço aqui, ó. Certo? Então, a gente tem que saber representar. Então, isso aí, lá no conteúdo que foi disponibilizado para vocês, é a primeira parte, que é quando a área está entre o eixo x, acima do eixo x, né? É quando ela está acima do eixo x aqui, ó. Limitado por funções aqui em cima e embaixo pelo eixo x, né? Aqui a gente tem que separar em duas integrais, né? Então, olha só, a primeira integral é esse pedaço aqui, a segunda integral é esse pedaço aqui. Por quê? Por que eu tenho que separar em duas integrais? Se você observar essa área que a gente está trabalhando aqui, ó, nessa linha pontilhada aqui, se você perceber, aqui embaixo é a mesma coisa, é o eixo x. Nisso que eu estou chamando de área 1, olha a parte de cima. A parte de cima é um pedaço dessa parábola aqui, ó. Agora, olha essa área 2 aqui, a parte de cima é um pedaço dessa reta aqui, ó. Então, como tem mudança da função aqui em cima, por isso que nós temos que separar em duas integrais. Então, vamos lá. Primeira integral vai ser a integral de A até B de f de x. Quem são esses valores aqui, então? Vamos lá. Primeiro, f de x. Quem é f de x? Quem é essa função que está aqui em cima? É a parábola, que é 1 mais 2x ao quadrado, certo? Quem é o valor de A? O valor de A é onde a integral começa, que é aqui, ó, que é no x igual a 0. Quem é o B? O B é onde a integral termina, que é aqui no 1, ó, certo? Agora, se o intervalo não tivesse sido dado, esse valor aqui não tivesse sido dado, se você observar, ele é o ponto onde as funções se encontram, ó. Então, é só pegar a equação da parábola, que é essa aqui, a equação da reta, que é essa aqui, igualar as duas e resolver isso aqui, que você vai achar x igual a 1 aqui, certo? Às vezes você acha mais um valor, x igual a 1, x igual a menos 3. Mas como está na parte positiva do x, aí você vai concluir que é o x igual a 1, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, começa no 0, termina no 1, e a função, como a gente viu, é 1 mais 2x ao quadrado. Aí você resolve isso aqui, vai dar o resultado dessa primeira área. Área 2, então coloquei aqui, ó. Primeiro, a função, qual é a função que está limitando a área 2 aqui em cima? É a função y igual a 4 menos x, que é a reta, tá aqui, ó. Então, no lugar do g de x, 4 menos x. Então, a integral começa no C, que é aqui no 1, onde terminou a área 1, começa a área 2, e ela termina no D, né, que é esse ponto aqui, que é o 4, ó, certo? Ponto fácil de achar, a interseção dessa reta com o eixo x, é só observar o valor de x que zera essa função aqui, né? E aí vai ficar assim, então, integral de 1 até 4, de 4 menos x dx. Calculou essa integral aqui, aí você tem a área 2. Soma as duas áreas e aí você tem a área da figura aí. Eu não vou resolver as integrais, não são integrais diretas, nem técnicas de integração precisa para elas, certo? Outro exemplo ainda dessa primeira parte aí, que é a área acima do eixo x aqui, ó. Então, nesse caso, já foi dado o gráfico da função. f de x, que é essa reta aqui, é dado por função f de x igual a x mais 2, e g de x, que é essa parábola, é a parábola 4 menos x ao quadrado. Então, nós estamos calculando essa área aqui. De novo, tem que separar em duas partes. Por quê? Se você observar, ó, dessa linha pontilhada para cá, ou seja, nessa área 1, a parte de cima é essa reta aqui, certo? Nessa área 2 aqui, a parte de cima já é a função g de x, que é a parábola. Então, tem que separar em duas.
Esse ponto não foi dado, ele é fácil de encontrar, é só fazer a interseção dessas duas funções. Igual as duas, resolve isso aqui. Por exemplo, passa isso aqui para cá, vai ficar assim. Resolve delta, você vai achar x igual a menos 2 e x igual a 1. X igual a menos 2 é esse outro ponto que elas se encontram aqui, ó. Então, na verdade, aqui o valor é x igual a 1. Então, aqui é 1. Né? Então, a primeira integral vai de 0 até 1, a segunda vai de 1 até esse ponto aqui. Ó. Que ponto que é esse? É o ponto que a parábola toca o eixo x. Então, pega a parábola igual a 0. Se você resolver, você vai achar menos 2 e 2. O menos 2 não é, porque está do lado de cá. Então, esse ponto aqui é o x igual a 2. Né? Então, a primeira integral vai de 0 até 1, a segunda integral vai de 1 até 2. Beleza. Primeira integral de 0 até 1. Por que a função que está aqui dentro é x mais 2? É porque em cima do 1 aqui, ó, a função que está aqui é a reta. E a reta, que é o f de x, é o x mais 2. Certo? Então, é por isso que está aqui o x mais 2. Segunda integral, como a gente viu, vai de 1 até 2. E a função que está aqui dentro é o 4 menos x ao quadrado. Por quê? Porque na área 2, a função que está aqui em cima, ó, é a função g de x, que é o 4 menos x ao quadrado. Resolve as duas integrais, soma os resultados. Né? Soma os resultados que você encontrar, são integrais diretas também. E aí você tem a soma dos dois como sendo a área. Tudo bem isso aí? Beleza. Próximo exercício, determina a área limitada pelas funções. Então, aqui já é uma função que a gente tem que saber calcular o gráfico. O gráfico do ln de x menos 1, certo? Então, essa é uma função que a gente tem que calcular. É uma função que a gente tem que saber fazer o gráfico dela. Né? Então, o gráfico do ln de x menos 1 é essa função aqui. Ó. O gráfico do x igual a 3 meios é essa função aqui. O y igual a 0 é o eixo x, está aqui. Então, a área que a gente está trabalhando com essa aqui. Ó. Observa que ela é uma área que está abaixo do eixo x, ó, do x para baixo. Né, do eixo x para baixo. Aí a gente viu que a área desse tipo a gente calcula a integral e depois calcula o módulo. Porque como ela está na parte de baixo aqui, ela vai dar um resultado negativo. Dando um resultado negativo, você coloca módulo e transforma ele em positivo. Beleza. Qual que é a função f de x? Quando a nossa área estava aqui em cima, a função que eu pegava era aquela que estava limitando superiormente. Como está aqui embaixo, eu vou pegar essa função que está aqui embaixo. Ó. Então, é essa aqui que vai ser a f de x. E nesse caso, a f de x é o ln de x menos 1. Certo? Então, qual é o valor de a? O valor de a é onde a integral se inicia, ó, que é justamente o x igual a 3 meios aqui. Ó. Qual é o valor de b? O valor de b é esse valor aqui, ó. É onde a função ln de x menos 1 toca no eixo x, ou seja, onde o y é igual a 0. Agora, como que resolve função logarítmica? Deixa o x menos 1, pega essa base aqui ó, e faz ela elevada a 0. Como aqui é ln, é porque a base é o e. Então, pega o e e coloca do outro lado elevado a 0. Logaritmo, tem que saber logaritmo, né? E elevado a 0 é 1. Certo? Esse menos 1 passa para cá, fica 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, é x igual a 2. A função ln de x, ela passaria aqui em cima do 1. Ln de x menos 1, ela passa em cima do 2. Certo? Então, esse ponto aqui é 2. A gente consegue montar a nossa integral, então. O ponto, ó, valor de a é 3 meios, que é essa reta aqui, que é o x igual a 3 meios. O valor de b é 2, porque é esse ponto que a gente acabou de achar. E a função f de x, que é essa que está limitando aqui, ó, é o ln de x menos 1, certo? Essa integral aqui, ela é uma integral que a gente resolve por partes, certo? É uma integração por partes, onde vai ser chamado de o ln de x menos 1. O dv é o que está multiplicando aqui. Como não tem nada escrito aqui, é porque é 1, ó. Então, a integral do ln ela é feita por integração por partes. Na ordem lá do Liat, L de logaritmo é o primeiro, quer dizer que sempre vai se chamar de o ln. O que estiver acompanhando ele, eu vou chamar de dv. Como não tem nada, é porque você vai colocar 1 aqui, ó, certo? Derivada de ln de x menos 1. A derivada disso aqui é você deriva o que está aqui em cima, dá 1, coloca aqui e divide por ele mesmo. Está aqui, ó. Integral de 1 em relação a x é o próprio x. A integração por partes, ó, vai ser u vezes v. Então, x vezes ln de x menos 1, está aqui, menos integral de v du. Esse vezes esse, ó, esse vezes esse. Então, essa integral aqui, ó. Vou resolver ela aqui no outro slide. Olha só, aqui eu vou usar uma coisa que eu até apresentei para vocês lá na disciplina,
que é usar eu vou fazer na função aqui um ajuste para conseguir resolver. Você pode dividir essas frações aqui, essa fração aqui, porque dá para dividir, só que vai dar um pouco de trabalho. Então, o que eu fiz? A parte de cima não é x? Eu escrevi ela como x menos 1 mais 1. Né? Porque menos 1 mais 1 dá 0, 0 mais x dá o próprio x. Ó. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso separar em duas frações. Eu posso colocar o x menos 1 sobre x menos 1 mais o 1 sobre x menos 1. X menos 1 cancela com x menos 1, dá 1. Integral de 1 é x. Mais integral de 1 sobre x menos 1 é o próprio ln de x menos 1. Né? Então, esse aqui é o integral, seria uma integral por substituição para dar isso aqui. Ó. Então, o resultado vai ser esse aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado e substituir os valores aí, ó, 2 e 3 meios. Substituindo 2 no lugar do x, vai ficar assim, né? Menos, substituindo 3 meios no lugar do x, vai ficar assim. Aqui eu não vou fazer a conta, não. É só depois vocês dão uma olhada aí com mais calma, porque, na verdade, meu intuito aqui é só apresentar a disciplina dessa semana passada, né? De forma reduzida. As técnicas de integrais, essas coisas, se tiver dúvida, volta lá para estudar na parte correspondente. Calcula essas coisas aqui, ó, ln de 1 é 0, ln de 1 é 0, então sobrou esse menos 2 aqui, menos esse aqui está aqui, menos com esse menos está aqui, menos com esse menos está aqui, né? Ó, menos 2 com mais 3 meios está aqui, ó, juntei os dois, menos 3 meios desse mais ln desse está aqui, ó, juntei os dois, essa é a resposta final aí, certo? Esse resultado, se você calcular o ln de meio e fizer essa conta, você vai verificar que esse resultado é negativo. E como a gente viu, a gente calcula o módulo. Então, o módulo dele é só transformar esses dois sinais de menos em mais, e aí a gente tem a área aí do exercício, certo? Então, toda vez que essa área estiver entre o eixo x, né, e uma função, mas na parte de baixo, nós temos que calcular o módulo dessa integral ao final das contas aí, certo? Mais um exercício. Determina a área do primeiro quadrante limitado por essas funções aqui, ó. Então, vamos lá. Y igual a e elevado a x é essa função aqui, ó. Essa função aqui, né? Essa aqui. X igual a 1 é essa aqui, ó. X igual a 1 é essa reta aqui. Y igual a x ao quadrado é essa parábola aqui embaixo, ó. Certo? Então, aqui, ó. Eu tô pegando o primeiro quadrante, é esse pedaço aqui, ó. Esse primeiro pedaço. Então, eu tô falando dessa área aqui, ó. Então, agora é a área limitada entre duas funções. Né? Então, como se trata de uma área limitada entre duas funções, não importa se ela está em cima, se ela está embaixo, não precisa calcular módulo, ela sempre vai gerar um resultado positivo. Né? Aqui em cima a função que limita é o y igual a e elevado a x, e aqui embaixo a função que limita é o y igual a x ao quadrado. Ó. O valor de x ela começa aqui no x igual a 0, né? E termina nisso aqui que é x igual a 1. Ó. Então ela vai de 0 até 1, a parte de cima é o e elevado a x, menos a parte de baixo, que é o x ao quadrado. Então, quando se calcula a área entre duas funções, sempre é assim. Pega a função que está aqui em cima, menos pega a função que está aqui embaixo. 0 e 1 são os limites de integração. X igual a 0, x igual a 1. Né? E aí calcula isso aqui. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, menos integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e substitui 1 e 0. Substitui 1 no lugar do x, está aqui, menos, substitui o 0 no lugar do x, está aqui. Fazendo a conta, isso aqui vai ficar e menos 1 terço, e elevado a 0 é 1, com esse menos, menos 1, e o 0 aqui, ó. Aqui tirei o mínimo, né? E aí fiz as contas, o resultado deu isso aqui, que é um resultado positivo aí. Certo? Então, não precisa se preocupar com a questão do módulo aí. Mais um exemplo aqui, ó. Agora eu vou colocar... Espera aí um minutinho. Aí, agora sim. Vamos encontrar a área limitada pelas funções seno de x e cosseno de x nesse intervalo aqui, ó. Então, aqui eu fiz a função. Ó. A função cosseno é essa aqui. A função cosseno é essa aqui. E a função seno é essa aqui, ó. Então, tem que saber fazer o gráfico das duas, certo? De menos 3π sobre 4, que está aqui o menos 3π sobre 4, até 3π sobre 4, que é esse ponto aqui, ó, né?
Então, aqui, ó, elas se encontram no menos 3π sobre 4, no π sobre 4, no 3π sobre 4 e por aí vai, né? Então, vou separar em duas áreas, a área 1 e a área 2, né? No π sobre 4, elas se invertem, ó. A que estava em cima passa a ficar embaixo e a que estava embaixo passa a ficar em cima. Por isso que a gente tem que separar em duas integrais, né? Não dá para fazer direto, não. Tem que separar em duas porque tem essa inversão das funções. Nessa primeira, como eu disse, a cosseno está em cima e a seno está embaixo. Nessa segunda, a área cosseno, ó, que estava em cima, passou para baixo e a seno que estava embaixo passou para cima. Então, olha só, é uma integral de menos 3π sobre 4 até π sobre 4, com cosseno menos seno, e a outra de π sobre 4 até 3π sobre 4, de cosseno menos seno. Aqui não é cosseno não, viu, gente? Ó, minto, aqui é cosseno, aqui que não é cosseno, aqui é seno. Esse seno aqui que passou aqui para cima, então aqui é seno. Corrigir aí, aqui é seno, certo? Então, olha só, de menos 3π sobre 4 até π sobre 4, que é esse ponto aqui, ó, é o cosseno, que é de cima, menos o seno, que é de baixo. A segunda, de π sobre 4 até 3π sobre 4, essa de cima aqui, que é o seno, né? Então, corrige aqui, que não é cosseno, é seno, menos a de baixo, que é cosseno. Aqui existe uma simetria. Quando você perceber que existe simetria, ou seja, essa área 1 é igual à área 2, você pode fazer uma e multiplicar por 2, ou faz as duas, né? Tomar cuidado, né, para ter certeza que você pode fazer isso, né? É só quando a função apresentar simetria, então você tem que conhecer o comportamento da função. Integral de cosseno é seno, integral de seno é menos cosseno, com esse menos fica mais cosseno. Substitui esses dois valores. Substituindo π sobre 4 vai dar isso, menos, substituindo menos 3π sobre 4 vai dar isso aqui. Aí tem que saber valor. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, menos. Aqui dá menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, né? Fazendo essa conta aqui vai dar raiz de 2, menos, fazendo essa conta dá menos raiz de 2. Menos com menos é mais, raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2 unidade de área, certo? Aqui, então, também vai dar o mesmo resultado, porque elas são simétricas. Depois, se você quiser fazer as contas, você pode fazer. Somando os dois resultados aí, né? Então, a gente vai ter 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 4 raiz de 2 unidade de área aí. É o resultado desse exercício aí. Beleza? Vou fazer um outro exercício aqui, até para ilustrar uma situação que a gente viu aí em alguns exemplos que eu fiz. Vou fazer em relação a x e em relação a y, né? Então, existe essa possibilidade de, às vezes, você fazer uma inversão das variáveis para ficar mais fácil a integral, certo? Não vou cobrar de vocês obrigatoriamente, vocês fazerem essa mudança. Não vou colocar lá assim, faça integral por y, faça integral por x. É vocês que vão perceber a necessidade ou não. E aí, se quiser fazer por y para ficar mais fácil, pode fazer, certo? Primeiro, eu vou fazer em relação a x. A maior parte das integrais em relação à área eu estou fazendo em relação a x. Aí você faz o quê? Você isola o y para ter a função de x. Então, essa aqui, se eu colocar ela aqui e isolar o y nela, vai ficar isso aqui, ó, né? Essa aqui, se eu colocar aqui e isolar o y, vai ficar assim, ó. Deixei o y aqui, passei esse x e menos 9 para lá, mais ou menos, então ficou assim. Graficamente, a gente tem isso aqui, ó. O gráfico dessa função é essa parábola aqui, virada para cá. E o gráfico disso aqui é uma reta aqui, ó. Como é primeiro quadrante, então eu peguei no primeiro quadrante a área das duas, tá aqui, ó. Certo? Então aqui, se você for fazer em relação a x, o que você vai perceber? Aquilo, ó. Imagina retas na vertical. Observe o que vai acontecer. Embaixo, todas elas tocam no eixo x. Mas na parte de cima, não. Uma parte delas toca nessa reta aqui, né? Que é essa função aqui. E outra parte toca nessa parábola aqui, que é essa parte aqui, ó. Observe que aqui deu y mais ou menos raiz de 9 menos x. O mais raiz de 9 menos x é a parte de cima e o menos raiz de 9 menos x é a parte de baixo. Ou seja, você vai ter que dividir em duas integrais, né? Aqui, ó, esse ponto da primeira integral é o lugar que essa função toca no eixo x, ou seja, é o lugar onde ela é igual a zero. Se você fizer as contas, você vai chegar que x é igual a 2. Então, começa aqui no x igual a 2. Esse segundo ponto aqui, ó, que é onde termina a primeira integral, porque essa primeira área aqui vai ser calculada de 2 até esse ponto.
Esse ponto aqui é o ponto de interseção das duas funções. Ó. Pega essa função, iguala as duas, certo? Aqui eleva os dois ao quadrado tal, e resolve, e você encontra que x é igual a 5. Então, aqui é 2, aqui é 5. Esse aqui ó, é o lugar que essa função aqui toca o eixo x, ou seja, é o lugar que ela é igual a 0. Então, raiz de 9 menos x é igual a 0, quer dizer que x tem que ser 9. Então, uma integral vai ser de 2 até 5 e a outra integral de 5 até 9. Né? A integral que vai de 2 até 5, a função é essa aqui, ó, que é que está aqui em cima. Por isso que ficou assim. Ó. A integral que vai de 5 até 9 tem essa função aqui, ó, que é a raiz de 9 menos x. Então, fazendo por x, dá um pouco mais de trabalho. Olha só, encontrar esses pontos aqui não foi tão fácil. Resolver essa integral aqui vai ter uma substituição. Eu não vou resolver isso aqui não, mas se você resolver, você encontra as duas áreas e soma os resultados. Agora eu vou fazer a mesma integral em relação a y. Aí, para fazer em relação a y, eu vou isolar o x. Nessa primeira, se eu isolar o x, vai ficar assim. Nessa segunda, se eu isolar o x, vai ficar assim. O gráfico é o mesmo. Mas se você observar, quando você vai fazer em relação a y, você imagina retas na horizontal. Em relação a x, você imagina retas na vertical. Em relação a y, você imagina retas na horizontal. Observa que aqui sempre vai tocar na mesma função. Não tem troca de função aqui, né? Observa que toda reta que eu fiz, ela tocou aqui na parte de baixo, na mesma função. E aqui na parte de cima também tocou na mesma função. Aqui em cima está tocando nessa função, que é o x igual a 9 menos y ao quadrado. Aqui embaixo está tocando nessa função, que é o 3y sobre 2 mais 2. Então, a integral ela vai ser entre duas funções. Então, vai ser essa menos essa. Agora, intervalo de integração. Observe que o primeiro valor de y aqui é o y igual a 0. Então, y igual a 0. Esse segundo valor aqui é fazer a interseção dessas duas, certo? Você iguala as duas e resolve isso aqui. E aí você vai encontrar y igual a 2. De forma bem fácil, usando delta, você encontra y igual a 2. Então, a nossa integral vai de 0 até 2. Opa! Ela vai de 0 até 2, está aqui de 0 até 2, certo? Aqui, ó, só ficou um erro aqui na ordem das funções. É essa função aqui menos essa. Então, aqui ficou invertido, tá, gente? É essa menos essa. Então, ficou trocado aqui. Essa aqui vem primeiro, essa aqui vem depois. Por quê? Porque quando você está... E aqui também não é dx, não. Aqui é dy, tá? Porque a gente está fazendo em relação a y. Então, coloca essa aqui na frente, coloca essa aqui depois. Então, fica 9 menos y ao quadrado menos 3y sobre 2 mais 2, né? Porque em relação a y, você olha qual que é a maior, olhando da esquerda para a direita. Ó. Essa é menor, essa é maior. Então, vai aumentando para a direita. Então, como essa aqui está na direita, ela é maior, ela vem primeiro, menos essa aqui vem depois. Então, se você resolver, trocando esses dois aqui, né, e colocando aqui y, se você resolver essa integral aqui, ela dá o mesmo resultado daquelas duas anteriores somadas. Mas aí fica a critério de vocês, beleza? Então, um abraço aí, até a próxima.